Sejam muito bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje, a gente vai focar em um negócio absolutamente fascinante, a verdadeira bateria biológica do nosso corpo. Nós vamos mergulhar fundo na síntese, no armazenamento e na mobilização dos triacilgliceróis, ou simplesmente TAG para os íntimos. E olha, para quem quer entender a base estrutural da fisiologia humana, dominar como o nosso corpo guarda e gasta energia é um passo absolutamente essencial. Então, vamos lá. Bom, o nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. A gente vai passar por 6 etapas. Primeiro, o ciclo de armazenamento lipídico. Depois, o transporte e captação de gorduras, a síntese de TAG nos adipósitos, o controle metabólico no jejum, a bioquímica da mobilização de energia e, para fechar com chave de ouro, uma revisão rápida da fisiologia integrada. Então, começando logo pela nossa primeira parte. O ciclo de armazenamento lipídico, que é basicamente a reserva suprema do nosso corpo. Vamos começar pelo básico, mas que é crucial. Por que será que a evolução escolheu os lipídios e não os carboidratos como a nossa principal forma de guardar energia a longo prazo? A resposta é pura eficiência química. Os lipídios, especificamente os TAGs, rendem incríveis 9 quilocalorias por grama quando são oxidados. Isso é mais que o dobro dos carboidratos. Mas o grande pulo do gato aqui é a forma como eles são guardados. Os lipídios ficam no estado anidro, ou seja, totalmente sem água. Já os carboidratos, tipo o glicogênio, carregam um monte de água junto. Imagina só, se a gente tivesse que armazenar toda a nossa reserva de energia como glicogênio hidratado, o peso do corpo humano seria literalmente dezenas de vezes maior. Não ia dar muito certo, né? Por isso, a gente pode pensar nos lipídios como aquela conta-poupança de alto rendimento que guarda um valor absurdo em um espaço minúsculo, enquanto o glicogênio é tipo aquele dinheiro na carteira, de acesso super rápido, mas que faz um volume enorme. E é exatamente aqui que a visão moderna da medicina entra em cena. Se a gente pegar a perspectiva detalhada da fisiologia humana, como a gente vê brilhantemente nas obras da professora Margarida Aires, fica muito claro que o tecido adiposo está longe de ser só um depósito passivo de gordura. Ele é, na verdade, um órgão endócrino altamente ativo. A integridade desses dados fisiológicos é a base do raciocínio científico atual para a gente entender condições super complexas, tipo a obesidade, o diabetes e as doenças cardiovasculares. O nosso corpo está o tempo todo literalmente conversando com essas reservas. O que nos leva à parte 2, transporte e captação de gorduras. A logística de como a mercadoria é entregue. Bom, agora que a gente já sabe por que nós armazenamos TAG, a próxima pergunta que vem à cabeça é: como é que as gorduras daquela refeição que a gente comeu chegam até esse cofre biológico? A logística do corpo humano é um negócio de cair o queixo. Logo depois da absorção lá no intestino, os lipídios da nossa dieta são empacotados numas estruturas gigantes chamadas quilomicrons. Como gordura e água definitivamente não se misturam, esses quilomicrons agem como se fossem navios cargueiros enormes, navegando pelo plasma do sangue, levando os TAGs exógenos para os tecidos que estão precisando de energia agora, ou, se estiver sobrando, direto para o nosso tecido adiposo para guardar. Só que tem um detalhe: o quilomicron é grande demais e não entra inteiro na célula adiposa. É aí que entra a lipoproteína lipase, a famosa LPL. A gente pode imaginar ela como uma guardiã ou um verdadeiro pedágio fisiológico. Ela fica ali, ancorada na parede dos capilares sanguíneos. Quando o quilomicron passa, a LPL é ativada, hidrolisa o TAG, quebra ele temporariamente e aí sim os ácidos graxos livres conseguem atravessar a membrana celular e entrar no adipócito. E olha que detalhe clínico importantíssimo. No estado alimentado, quando a insulina está alta, ela aumenta a síntese dessa LPL no tecido adiposo, escancarando as portas para o armazenamento. Maravilha! Vamos para a parte 3, a síntese de TAG nos adipócitos. É a hora de efetivamente fazer o depósito. Uma vez que os ácidos graxos já estão lá dentro do adipócito, eles precisam ser montados de novo. Vamos olhar agora para o ambiente intracelular para entender a bioquímica fina dessa síntese de TAG. O adipócito tem uma peculiaridade que é fascinante. Falta nele uma enzima chamada glicerolquinase. O que isso significa na prática? Que ele não pode simplesmente pegar o glicerol livre que está dando sopa para montar novos triglicérides. E como ele resolve esse problema? Ele fica totalmente dependente da glicose que entra na célula, um processo que também é facilitado pela insulina lá pelos transportadores GLUT4. Essa glicose passa pela via glicolítica, gera dihidroxiacetona fosfato, que depois é reduzida a glicerol 3-fosfato. É exatamente essa molécula que vai servir de espinha dorsal para a gente construir o novo TAG. Pensa nesse processo como uma daquelas linhas de montagem super rigorosas de uma fábrica. Primeiro, os ácidos graxos que acabaram de entrar são ativados e viram acetil-CoA.
Depois, duas dessas moléculas são grudadas, uma de cada vez, no glicerol 3-fosfato, formando o que a gente chama de fosfatidato. Aí vem uma enzima, arranca o grupo fosfato e gera o diacilglicerol, o DAG. Para fechar, um terceiro ácido graxo ativado é adicionado à brincadeira, completando a tão esperada molécula de triacilglicerol. Esse TAG, novinho em folha, vai se aglomerar lá no citosol, formando aquela gota lipídica anidra gigante que pode chegar a ocupar mais de 95% do volume da célula. E pronto, o depósito está feito. Toda essa maquinaria complexa que a gente acabou de ver trabalha de forma impecável quando estamos bem alimentados. Mas o grande desafio da biologia é a adaptação, né? O que acontece com a gente quando o fluxo de nutrientes para e o corpo precisa desesperadamente sacar o que guardou? É nesse momento que o ritmo fisiológico muda completamente. E é isso que nos leva à parte 4, o controle metabólico no jejum, a hora de mudar a chave. A gente entra agora na fase de mobilização. E isso não é só uma resposta isolada de uma célulazinha perdida. É um esforço sistêmico inteirinho, orquestrado pelos hormônios, para garantir que a gente continue vivo. O ponto-chave aqui é entender essa dicotomia hormonal. O estado alimentado é o reino da insulina. Ela promove a captação de glicose, estimula a LPL e atua literalmente como um cadeado naquele nosso cofre, mantendo as lipases intracelulares quietinhas e inativas. Mas quando a gente entra em jejum, a insulina despenca. E quem assume o palco? O glucagon e principalmente as catecolaminas, como a adrenalina. Essa mudança de cenário atua como uma verdadeira chave mestra, avisando para o adipócito que chegou a hora de inverter a lógica do processo. Olha que sensacional a elegância dessa transdução de sinal. A adrenalina vai lá, se liga aos receptores na superfície do adipócito e acorda a adenilato ciclase. Isso converte o ATP em AMP cíclico, o famoso CAMP, que age como um mensageiro interno, ativando a proteína sinase A, a PKA. Essa PKA não perde tempo. Ela age rápido, fosforilando umas proteínas chamadas perilipinas, que até então estavam lá protegendo a gota de gordura, e de quebra já ativa as enzimas que vão fazer a degradação. É como se o alarme tivesse tocado e as portas do cofre estivessem finalmente abertas. Parte 5. Bioquímica da mobilização de energia. É hora de efetivamente fazer o saque da poupança. Com o sinal verde dos hormônios, a gente chega na fase de execução, a lipólise em si. Como é que esse estoque molecular gigantesco é quebrado para ser mandado para quem está precisando? Até ali, para os anos 2000, o pessoal achava que o processo era mais simples, mas hoje a gente sabe que existem 3 enzimas principais trabalhando nisso, as verdadeiras libertadoras da energia. Anota aí. A lipase de triacilgliceróis do adiposo, a ATGL, a famosíssima lipase sensível ao hormônio, a HSL, e a monoacilglicerol lipase, a MAGL. A HSL, inclusive, é a grande estrela desse show, porque ela é controlada diretamente por aquela via de fosforilação que a gente acabou de ver. O mais legal é que elas agem em sequência, como se fossem tesouras moleculares. A ATGL vai lá e dá o primeiro corte, tira o primeiro ácido graxo e transforma o TAG em DAG. A HSL vem logo atrás, tira o segundo ácido graxo e deixa sobrando só um monoacilglicerol. Por fim, a MAG tira o último ácido graxo. O resultado final dessa operação: 3 ácidos graxos livres e uma molécula de glicerol soltinhos lá no citoplasma do adipócito. E como os ácidos graxos são hidrofóbicos e não podem viajar sozinhos pelo nosso sangue, que é cheio de água, eles logo pegam uma carona na albumina plasmática, que é o nosso veículo de transporte de alta velocidade. E para onde vai tudo isso? A fisiologia exige precisão, né? O glicerol, que o adipócito não sabe reaproveitar, vai direto para o fígado para servir de matéria-prima para a gliconeogênese, ou seja, para fazer glicose nova. Já os ácidos graxos, de carona com albumina, vão lá para os músculos, para o coração e para o próprio fígado, onde sofrem beta-oxidação nas mitocôndrias para gerar uma enxurrada de ATP. Só um parêntese importante, as hemácias não têm mitocôndrias e o cérebro tem barreiras super restritivas, então eles não conseguem usar esses ácidos graxos diretamente como combustível, beleza? Chegando na reta final, parte 6, nossa revisão rápida de fisiologia integrada. Vamos amarrar tudo que a gente viu aqui hoje. Entender a ligação entre a bioquímica microscópica e o sistema inteiro funcionando é o que separa uma análise superficial de uma compreensão real do corpo humano. Resumindo a ópera, o corpo é uma máquina perfeitamente eficiente. Os lipídios são a conta-poupança perfeita, porque são compactos e cheios de energia. O tecido adiposo não é um depósito morto, é um órgão ativo que conversa com o sistema todo. A insulina manda guardar, ativando enzimas como a LPL e dando o glicerol 3-fosfato para montar o TAG. Mas se a comida falta,
Hormônios como adrenalina entram em cena, ligam um alarme via PKA e recrutam aquelas nossas três tesouras, a ATGL, a HSL e a MAGL, para quebrar a gordura e liberar energia para manter a gente vivo. E para fechar a nossa explicação de hoje, eu deixo uma provocação que tem tudo a ver com o futuro da medicina. Sabendo que toda essa maquinaria enzimática é modulada por hormônios e atua sob regras tão rígidas e milimétricas, como é que no futuro próximo a gente poderia criar intervenções farmacológicas que conversem diretamente com a HSL ou a ATGL, ajustando o ritmo exato de armazenamento e quebra de gordura? A resposta para a epidemia de obesidade e para a síndrome metabólica, com certeza absoluta, passa por entender profundamente as minúcias que nós exploramos aqui hoje. Pensem sobre isso, continuem estudando, continuem curiosos e a gente se vê na nossa próxima análise.